crimes virtuais. Conheça as condutas ilícitas mais comuns praticadas na internet e saiba como se defender. E você vai ver ainda, as mudanças nas leis ajudam a agilizar o divórcio. O assunto foi debatido no Congresso. Estes são os destaques do programa TV OAB, que está só começando. Na semana passada, o Conselho Nacional de Justiça decidiu dar prioridade ao julgamento de processos disciplinares contra juízes e também quando houver violação às prerrogativas dos advogados e membros do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça decidiu dar prioridade, de agora em diante, ao julgamento de processos administrativos disciplinares, reclamações, recursos e sindicâncias em que houver apuração de denúncia contra membros da magistratura por desvio de recursos públicos e demais infrações ético-disciplinares. E também em situações que houver violação às prerrogativas profissionais dos advogados e membros do Ministério Público. Nós estamos aqui ao lado do presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB Piauí, doutor Antomar Gonçalves, que vai responder essas perguntas. De que forma, doutor Antomar, esta decisão vai favorecer os nobres colegas advogados? Bom dia, Mariana. Bom dia, colegas advogados. Essa vitória, Mariana, na realidade é uma vitória da cidadania. Eu costumo sempre dizer que o termo prerrogativa do advogado é um termo equivocado. Na realidade, é prerrogativa do cidadão, porque o advogado, ele vai à justiça para representar um cidadão. Muito raramente é que ele vai se autorrepresentar. Então, quando o Conselho Nacional de Justiça diz que vai dar prioridade à apreciação das demandas que envolva violação de prerrogativa, é uma decisão muito importante, porque a prerrogativa do advogado, por muito tempo, ela não mereceu atenção como está se tendo agora. Porque o advogado, sem esses direitos conferidos por lei, seguramente ele não vai representar bem seu cliente. Então, o CNJ, que é um órgão que, de fato, tem cumprido a sua obrigação institucional, ele, mais uma vez, está de parabéns. Doutor, quais são as prerrogativas mais violadas hoje? Olha aqui, prerrogativas mais violadas, seria muito difícil dizer, porque, infelizmente, a lei que regulou a atividade profissional dos advogados é uma lei de 94. Então, já demanda aí muito tempo. Infelizmente, e por incrível que pareça, e por absurdo que pareça, essas prerrogativas permanecem diariamente sendo violadas. Por exemplo, você sabe que o advogado, ele não tem nenhuma... ele não é hierarquicamente inferior ao juiz. Ele não é hierarquicamente inferior ao membro do Ministério Público. Razão pela qual ele deve toda a deferência e respeito a estes, mas estes também devem toda a deferência, respeito e consideração aos advogados. Muitas vezes diariamente não ocorre nos fóruns. Essa conscientização, notadamente das instâncias superiores da justiça, está acontecendo, isso vai chegar em primeiro grau. É claro que eu haverei de reconhecer que existem serventuários educados, trabalhadores, existem juízes do mesmo jeito, trabalhadores educados, cumpridores das suas obrigações, mas infelizmente alguns ainda teimam em não respeitar a lei, que é uma lei de 94. Não era mais para estar se discutindo isso, não. Quando se viola essa lei, a jurisprudência está dizendo, inclusive pode caracterizar o crime de abuso de autoridade. A sociedade tem que saber disso, nós temos que ficar atento a isso. Entendeu, Maria? Entendi. Doutor, falando de coisa boa, né? Recentemente uma pesquisa realizada pelo IPESP apontou uma aprovação de 97% da gestão da OAB Piauí. O que significa isso?
quando a qualidade destacada na pesquisa foi a defesa das prerrogativas. As pessoas elogiaram essa questão. O que o senhor tem a dizer dessa pesquisa? Eu fico muito satisfeito e isso é muito estimulante, viu, Mariana? Porque isso, eu devo reconhecer, isso não é, digamos assim, não deve recair, essa aprovação em tese, não deve recair nas costas do presidente da comissão. Pelo contrário, nós temos uma comissão composta por valorosos colegas que dedicam a sua vida e dedicam a sua hora, muitas vezes o seu momento de lazer, muitas vezes o seu sono, para defender os colegas. Com certeza. Então são colegas realmente incansáveis, que não medem esforços para defender o direito dos colegas, dos outros colegas. Então a OAB, através da nossa comissão, ela passou a ter uma atividade mais proativa, certo? Obviamente que nós, ao recebermos reclamações, e nós concitamos aos colegas, toda vez em que alguém violar uma prerrogativa, deve recorrer ao OAB. Deve recorrer ao OAB, que nós estamos atentos e iremos estar ao lado do colega, indiscutivelmente. Então a OAB, o que ela fez? Ela resolveu adotar um procedimento de proatividade. Não é só esperar acontecer, por exemplo, uma violação. Nós fizemos campanhas de esclarecimento das prerrogativas, porque muitas vezes, Mariana, o colega, ele se preocupa com direito processual, com direito civil, com direito penal, com direito tributário, mas esquece do principal direito, que é aquele direito que lhe garante o acesso ao Poder Judiciário, certo? A Constituição Federal, lá no seu artigo 133, fixa que o advogado é indispensável à administração da justiça. Nós temos que ter consciência disso. O que significa isso? Nós somos tão importantes quanto o juiz, quanto o membro do Ministério Público, quanto qualquer pessoa, por mais humilde que seja o advogado. Porque às vezes o advogado não está vestido num bom terno, bem cortado, está com a calça jeans, mas isso não desmerece, desmerece de maneira nenhuma, tem que ser recebido com toda a dignidade. Tá certo? Então a OAB resolveu ser proativa. Contratamos um advogado especificamente para atuar nas causas de que haja violação de prerrogativas. Então a OAB passou a fazer isso. Talvez em razão disso é que essa aprovação, que nos orgulhou muito, tenha sido tão alta, detectada, né? Lá na ponta da linha pelos colegas advogados. Então tá certo. Muito obrigada, doutor Antomar. Foi um prazer recebê-lo aqui na TV OAB. Olha, você é muito simpático, foi um prazer conversar com você e eu estou muito à sua disposição integralmente. Tá bom? Certo. E dos colegas advogados. No próximo bloco, conheça os cuidados para evitar ser vítima de crimes virtuais. A subseção da OAB Piauí em Água Branca, com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí, CAAP, e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, promove no próximo dia 19 o primeiro simpósio de Direito Eleitoral do Médio Parnaíba. O evento acontecerá das 8 horas às 12h30 na própria sede da instituição no município. A OAB Piauí realizou no dia 14 solenidade de compromisso de novos advogados e estagiários. Foram entregues 85 carteiras da ordem, documento obrigatório para o exercício da advocacia. A advogada Iviane Alcântara fez a leitura do juramento e o advogado José Rosa de Almeida foi o orador da solenidade. Os crimes virtuais são cada vez mais comuns.
Conheça agora quais são eles e como se proteger de algumas das condutas ilícitas mais praticadas nos meios digitais. Crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação, são cada vez mais comuns na internet. No Brasil, não existe legislação específica sobre o assunto, mas já existem projetos de lei tramitando tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Em relação aos crimes praticados pela internet, a abrangência dessa grande aldeia global que é a internet é uma abrangência mundial. Então, todo e qualquer crime praticado, tanto crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, bem como crimes de pedofilia, exposição de fotos de menores em situações não condizentes com a lei, vários outros crimes. Essa abrangência, por ser uma abrangência mundial, muitas pessoas, um número bem maior de pessoas vai ter acesso. Então, por exemplo, nos crimes contra a honra, você cometendo um crime contra a honra, as pessoas que estão vendo naquele momento a calúnia, a injúria ou a difamação, vai dar uma repercussão negativa para esta vítima. As condutas ilícitas mais comuns praticadas nos meios digitais: calúnia, prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa e ocorre quando se atribui falsamente a alguém um fato definido como crime. Difamação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ocorre quando se imputa a alguém fato ofensivo à sua reputação. Injúria, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ocorre quando se ofende a dignidade ou decoro de alguém. Mas a maioria das pessoas não sabe o que fazer caso seja vítima desse crime. O senhor sabe como se defender de crimes virtuais, aqueles que acontecem nas redes sociais? Não sei muito bem, não. A senhora for vítima de crimes virtuais, aqueles realizados em redes sociais, sabe como se defender? Não. Acha que está cada vez mais comum esse tipo de crime por conta da internet? Com certeza. O advogado explica que nem tudo que é dito na internet pode ser considerado crime. Por exemplo, opiniões que denotem gosto sem exagero normalmente não constituem atos ilícitos. Ele ainda dá dicas para quem sofreu o problema e queira denunciar. Pode ser feito a pessoa levar ao conhecimento das autoridades policiais, levar uma tela desse um print screen, né, que é chamado na internet, um print screen impresso dessa tela do crime que foi feito contra a pessoa, levar na delegacia policial para que a autoridade policial competente possa instaurar um inquérito e a apuração. Nós sabemos que todo e qualquer computador ele tem um número IP, Internet Protocol. Todos os computadores têm uma identidade digital. Então, qualquer crime que for cometido, a autoridade competente pode rastrear e chegar naquela pessoa. Segundo pesquisa do IBGE, o número de divórcios no país subiu mais de 3% nos últimos 10 anos. Resultado que pode ser explicado por conta das mudanças nas leis para formalizar a separação. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de divórcios no Brasil passou de 1,8% para 3,11%. A advogada Cláudia Paranaguá explica que com a Emenda Constitucional 66 de 2011, o processo de divórcio ficou mais rápido e menos desgastante para ambas as partes. A partir da emenda 66, você não vai precisar mais discutir o motivo da separação do casal. Quer dizer, a culpa ela foi afastada do processo judicial. Por quê? Porque houve um entendimento de que o Estado não teria interesse de saber os motivos da separação de um casal de uma situação privada. Para esse especialista, o aumento de divórcios não causa estranheza, já que todos os anos, não só o número de separações cresce, mas também o de casamentos. Para ele, a maioria dos casais já havia decidido pelo divórcio e, com as mudanças na lei, ficou menos burocrático oficializar a separação. Sem dúvida nenhuma, foi um grande ganho para a sociedade brasileira, uma conquista do exercício de cidadania, na medida em que o Estado deixa de interferir na relação privada, na relação afetiva, permitindo que aqueles casais que efetivamente já não mais estão unidos, que já não mais trazem um vínculo de afeto, de amor entre si, que esses casais possam regularizar essa situação.
Ele explica que um casal que queira se divorciar de maneira consensual e que não tenha filhos pode formalizar a situação até mesmo no cartório. Mas se for um divórcio litigioso, um juiz deverá intermediar a separação. Não mais se discute nem o prazo, nem a causa para o divórcio. Com isso, há uma facilitação da obtenção do divórcio, exatamente para que se respeite os direitos fundamentais das pessoas humanas. Bom, no caso de ser consensual, as duas partes querem se separar, não tem filhos, fica ainda mais simples, né? Sem dúvida, sendo consensual e não tendo interesse de filhos menores de 18 anos de idade, aí esse divórcio pode ser obtido inclusive em cartório, sem a necessidade de intervenção do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Havendo filhos menores, aí necessariamente deve se regulamentar em juízo os interesses dos menores de forma a resguardar pensão alimentícia, guarda de filhos, regulamentação de visitas, interesses que tocam aos menores e que há sim um interesse estatal na regulamentação. A advogada afirma que é importante oficializar a separação até mesmo para evitar problemas futuros. Veja, sempre é melhor a gente oficializar situações reais. Por quê? Por exemplo, quem é casado no civil, quem é casado em comunhão de bens, seja ela universal ou parcial, no caso, mesmo separado de fato, se tiver que adquirir um imóvel ou financiado ou um imóvel à vista, na descrição e qualificação do comprador, o estado civil vai ser de casado. E você compra como de casado, mesmo separado de fato. Se você precisar vender o bem, você vai precisar obrigatoriamente da assinatura do outro para poder fazer a alienação desse bem. Então, existe um entendimento dominante jurisprudencial que o que você adquirir depois de uma separação de fato, você não partilha mais. Mas existem essas situações que podem ocorrer e atrasar a sua vida, adiar um projeto que você tem por conta de uma simples homologação de um divórcio na justiça. O programa fica por aqui, lembrando que para participar da TV OAB é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter @OABpi ou no Facebook OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras.